Bom, hoje eu vou contar tudo de como foi que eu vim parar aqui na Bélgica, aqui em Bruxelas. Eu quero dizer pra vocês que a partir de uma experiência de falta de esperança, tudo isso aconteceu. Bom, você já ficou sem esperança na vida, assim, cara, não vai acontecer nada na minha vida, eu tô estagnado. Bom, eu vou contar como esse sentimento fez eu vir parar aqui na Bélgica. Bom, é muito fácil eu falar só desse momento, mas existe uma história por trás de tudo isso, né? Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Matheus, sou missionário de aliança da comunidade Aliança Misericórdia. E bom, eu comecei na igreja desde muito cedo, desde meus 12 anos, eu conheci a comunidade, comecei a participar, então sou membro dessa comunidade desde muito novo, cresci minha juventude toda dentro dessa comunidade, eu amo, enfim, faz parte de tudo isso. Mas ao longo do tempo eu ouvi muitas profecias dizendo que, cara, o Senhor tem as nações pra você. O Senhor, Ele vai te levar para vários lugares do mundo para pregar o Evangelho. E a partir dessas profecias eu comecei a assumir para mim mesmo, não, cara, eu vou... Isso se tornou um sonho dentro do meu coração, de que, cara, todo o tempo eu pensava muito nisso, eu queria muito viver essa experiência. E muitas pessoas ao longo do tempo também partilhavam isso em profecias, confirmando mais e mais isso, né? Só que as coisas não andavam, não aconteciam, e eu começava a pensar, cara, será que isso é um sonho irrealizável? Ou então as pessoas estão brincando comigo? Ou então até mesmo o próprio Deus está suando comigo? Porque se várias pessoas falam, eu fico pensando, cara, ou elas estão malucas ou Deus está brincando comigo. E bom, assim foi passando o tempo e várias coisas aconteceram na minha vida, mas o ano passado eu vivi uma experiência diferente, assim, porque novamente mais pessoas falaram profecias pra mim sobre as nações e eu comecei a ter um sentimento de, cara, de falta de esperança, sabe? Porque de tanto ouvir e não se realizar, é como se aquela espera não valesse a pena, é como se aquela espera fosse apenas um engano ou fosse mentira. E bom, aquilo ficou no meu coração, sabe, muito forte. Só que eu falei assim, cara, eu não vou deixar me vencer pela falta de esperança. Eu vou começar a rezar, porque eu possa tirar isso do meu coração. Eu comecei a missa todos os dias. Todos os dias, na hora do almoço do trabalho, eu ia lá e ofertava a minha vida, que eu pudesse tirar essa falta de esperança do meu coração e renovar a esperança dentro do meu coração. E nesses dias rezando, no meio assim, dessas orações, esses dias que eu estava indo na missa, eu recebi uma mensagem de uma missionária da comunidade, amiga minha, Rafinha. Ela falou, Matheus, lembrei de ti, do seu sonho de ir para as nações, e aqui tá uma ficha de inscrição pro intercâmbio missionário da comunidade para ajudar a missão na Bélgica. E quando eu recebi aquela mensagem, eu fiquei, caraca, o que é isso? Sabe, deu um sentimento de, incrivelmente, fisicamente assim, sabe, em mim, de sentindo, Deus existe. Cara, eu vivo a experiência com Deus desde muito cedo, eu prego, eu faço as experiências, mas aquele momento parece que tipo, Deus se personificou assim na minha frente e tocou em mim e falou, eu existo, eu estou aqui, de maneira diferente, sabe? E aí, caraca, eu vi que resposta de Deus e tudo mais, só que no meio de tudo isso tem muitas coisas, porque, cara... Tenho a minha namorada, que ela mora também em outro país, mora na Argentina, então eu tava pensando em estar mais perto dela e tudo mais, tem essa coisa ou outra, mas é como se eu visse o tempo propício para aquele momento. Eu parava pra pensar, cara, eu comecei a namorar agora, então vai ser um período de 1 ano só de intercâmbio na Bélgica, então além de ganhar experiências, além de aprender uma nova língua, eu acho que isso vai ser muito rico não só pra minha vida, mas também como cumprimento, sabe, das promessas de Deus, e é um tempo que agora eu posso. Se fosse mais pra frente não poderia, porque pensando em casamento, enfim, outras coisas na vida, não teria como. Então eu fui e conversei com a Mari, conversei com meus pais. Eles sofreram um pouco, mas me apoiaram muito. E aí eu decidi. Então no final do ano passado, lá pra novembro, recebi o convite, acho que foi em novembro também. E aí foi aprovado depois de 1 mês a minha inscrição. E aí, tipo, num período de 1 mês e alguns dias, 1 mês e 10 dias, do convite eu já tava com o visto aprovado para poder ir. Então minha vida mudou de ponta cabeça, cara. Os meus pensamentos do que eu iria viver no ano de 2025 era diferente daquilo que eu estava aqui. Mas o Senhor, Ele veio renovar todas essas coisas. E foi uma experiência incrível, assim, incrível mesmo. Foi uma experiência de que, cara, Deus, Ele se faz presente no momento certo. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir, mas no momento certo, na época certa. E bom, aqui estou eu vivendo essa experiência na Bélgica. E eu quero poder contar mais e mais pra vocês daquilo que eu tô vivendo aqui. E olha só que bacana as deucidências que eu sempre falo. É que, imagina, eu tava com falta de esperança.
E o jubileu da igreja vive nesse tempo, é o jubileu da esperança. E também dentro da nossa comunidade estamos vendo o jubileu de 25 anos. Eu cheguei aqui com 25 anos. Então essas deucidências, elas realmente mostram aquilo que Deus está planejando e se encaixando como faça a vontade dele do momento certo, na época certa. Bom, eu estou aqui, está quase encerrando meu tempo aqui, logo logo estou voltando para o Brasil. Mas com o coração cheio de experiências e muitas coisas serem partilhadas com vocês. Espero que vocês possam ficar aqui comigo e a gente viver essas experiências juntos novamente. Eu volto com esse canal para que a gente possa ver mais e mais coisas, partilhar mais e mais coisas de Deus. Fechou? Fique com Deus e até mais.